31 dias com Maria com o Espírito Santo. 10º dia. Tema de hoje: Maria e a fuga para o Egito. Vamos iniciar com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão inicial. Pede à Santíssima Virgem Maria que seja a tua guia, que seja a estrela, o farol que brilhe no meio das trevas de tua vida. Santa Teresa dos Andes. Intenções gerais. Rezemos pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo e agradecendo a Deus pela eleição do novo Papa. Intenções particulares. Coloque suas intenções particulares. Vamos rezar com São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra os embustes e ciladas do mal. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, assista-nos com os vossos santos anjos. Estamos clamando São Miguel porque a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes do mundo tenebroso, né? Quem tem ouvidos, ouça. E o que Deus, através do Beato Maria Eugênio, nos fala. A oração é um pedido, uma elevação de nossa alma para Deus. Mas, na Virgem, essa união a Deus é constante. Ela rezou, também ela, para prestar a Deus sua homenagem de dependência. Mas, sobretudo, ela rezou porque era mãe dos homens. A Virgem trazia uma graça imensa, que é a união ao Verbo. Rezava para que seu reino viesse, para que se constituísse o corpo místico. Palavra que santifica. São João da Cruz nos fala. Os anjos são os nossos pastores. Eles não só levam a Deus nossas mensagens, como nos trazem também as de Deus. Rezemos num só coração o terço do Espírito Santo. No início do terço, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reze a jaculatória. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes de prosseguirmos com o texto, vamos rezar a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E na divina vontade nós vamos pedindo: a minha inteligência seja guiada pela verdadeira fé, a minha memória responda à verdadeira esperança e a minha vontade possua a verdadeira caridade. Então agora nós vamos prosseguir com o texto. No primeiro mistério, honremos o Espírito Santo, adorando o amor substancial que procede do Pai e do Filho, unindo-os numa caridade infinita e eterna. No lugar das Ave-Marias, reze: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. No final de cada dezena, acrescente a oração: Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem e nos alegre sempre com suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Segundo mistério, honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o na conceição imaculada de Maria, santificando-a desde o primeiro instante com a plenitude da graça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo no vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Terceiro mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando na encarnação do Verbo de Deus, feito homem no seio imaculado de Maria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Quarto mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando no mistério do Pentecostes, em que ele fez nascer a Santa Igreja Católica. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quinto mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o na sua presença atuante e permanente na alma de todos que vivem em estado de graça e assistindo à Igreja até o fim do mundo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Para finalizar o texto, reze 3 glórias ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor, Jesus Salvador, Esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo. Sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Então vamos continuar. A meditação hoje nós vamos tirar de Mateus, continuando, Mateus 2, de 13 a 23. Pedindo que o Espírito Santo nos guie, Então vamos escutar. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: nós estamos lendo aqui a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito.
Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: Eu chamei do Egito meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indicado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e ranger choro e grandes lamentos. E Raquel, a chorar seus filhos, não quer consolação, porque já não existem. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Aí nós vamos percebendo os movimentos do céu e as ajudas e a família de Nazaré nas provas, né? Aqui nós vemos que os reis magos, eles voltam para a terra, para suas terras, né? Para os seus lugares, seus países. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos. Então, os anjos estão presentes na vida dos eleitos. Eles são os mensageiros de Deus. Eles vêm em socorro. Por isso é tão importante que nós tenhamos uma relação mais próxima com o nosso anjo da guarda, mais próxima com os santos anjos, porque eles são essa ajuda. Então, São José aqui é avisado. Levanta-te. Ele foi avisado em sonhos. Então, uma mulher e um homem de fé percebem esses movimentos do céu. Percebe que é o céu que está falando. Não é uma superstição pura e simples. Porque uma superstição ali seria o quê? Pecado. A gente confiar em sonhos de forma supersticiosa é pecado. Não é possível isso. Mas um homem de fé, de oração, ele percebe que aquilo ali é um sinal de Deus. Porque Deus fala nos acontecimentos. Ele utiliza as coisas do mundo visível. E aí, o anjo diz o quê? Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Olha, a obediência total de São José. O anjo, ele dá uma ordem. Depois ele vai começar a instruir. Por que levanta-te e foge para o Egito, para um país estrangeiro? Ele vai dizer. Fica. Por quê? Porque toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Por quê? Porque Herodes vai procurar o menino para matar. Herodes era aquele que falou com os magos, pedindo as coordenadas, onde é que estaria o futuro rei dos judeus. Por quê? Porque a intenção dele era matar o menino. Com certeza, todos conheciam a fama de Herodes, né? E sabia que o menino realmente corria risco se ficasse ali. Então, São José não, vamos dizer assim, não questiona. E aqui no texto diz que São José levantou-se durante a noite e tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Como estaria o coração de Nossa Senhora? Orante. Porque mais uma vez, mais uma prova, mais uma
prova de fé, de esperança. Porque Nossa Senhora se colocava sempre aos pés de Deus, pedindo misericórdia. Eles eram responsáveis pela aquela criança que tinha nascido. Então, as provas não pararam. E se nós percebermos o que? A situação da família de Nazaré, vamos fazer vamos dizer assim, uma retrospectiva, uma análise, uma reflexão. Eles saíram de Belém para o Egito, partir para um país estrangeiro. Sair às pressas, não foi de dia, foi à noite. Era um casal rico? Não, é um casal pobre. José, Maria e o menino recém-nascido. Não levaram, com certeza, muita coisa. Não podia. Corre. Foge logo. Sai desse lugar. Fugidos de um rei. Estavam fugindo de um rei que queria matar o menino. E depois o anjo disse, e espera lá. Até eu lhe dizer se pode, quando pode voltar. Então, esperar sem saber o quanto tempo deveria permanecer lá. Fé e esperança. O dom da fortaleza aqui. Uma língua estrangeira, diferente da sua. Sem conhecer ninguém. Clima, ambiente, alimentação, tudo diferente. Para onde ir no Egito? Como foram acolhidos? Os receios de São José. Ele era o provedor, ele era o protetor daquela família. Para onde ir? Como? Contar com quem? Esperar na providência. Muita fé. Esperar na providência. E aí, para efeito de, vamos dizer assim, de informação, vamos ver. Viajar no tempo de Jesus como era. O povo ia a pé ou no lombo do animal. Os mais ricos iam de carruagem. Os oficiais do exército iam a cavalo. Os que iam a pé iam descalços ou de sandálias. Viajar sozinho era arriscado, pois havia perigo de assalto. Um homem viajou sozinho de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Os ladrões o deixaram meio morto à beira da estrada. Até Jesus ficou sabendo e usou o fato para contar uma parábola. Então, eu estou citando estas situações para mostrar que naquele tempo não era fácil viajar. Sair com uma criança recém-nascida, à noite, correndo, com medo, né? Com receio, com aflição, com certa aflição. Para onde ir, como chegar. Para viajar longe, eles iam em caravanas. Era mais seguro naquele tempo, né? Nas caravanas era muita gente, homens, mulheres e crianças. Faziam, em média, uma média de uns 30 quilômetros por dia. Nas caravanas, um grupo de homens ia na frente, outro grupo de homens atrás, no fim. No meio, entre os dois grupos, iam mulheres com as crianças. Nas estradas maiores, a cada 30 quilômetros, havia uma hospedaria. O Evangelho de Lucas menciona a hospedaria no caminho entre Jerusalém e Jericó, para onde o bom samaritano levou o homem saltado que ele encontrou meio morto à beira da estrada quando estava de viagem. Então, esse trecho aqui, eu estou trazendo para mostrar, gente, como era a situação. E aqui, São José, com certeza, viajou sozinho, né? A gente não tem essa informação, mas com certeza ele pegou e saiu. Será que viajou em caravanas? Será que viajou só? Ele, Nossa Senhora e o menino? Só? Não sabemos, eu não sei. Mas o que nos interessa aqui é ver a fé deste homem e desta mulher, Maria, desta mãe. Prosseguindo. Então, este ódio de Herodes leva a querer matar o menino. Por quê? Porque o ódio, quando a gente vê, né, ele é fruto de uma ira. Quando Herodes percebe que foi enganado pelos reis magos, porque eles não voltaram para avisar nada com relação ao menino,
ele trama algo, matar todos os meninos, porque como ele não sabia onde estaria esse menino, ele manda massacrar todas as crianças. Estão vendo? Então Herodes, que tinha sido enganado, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo. Porque ele pensava, massacrando aqueles ali, com certeza o futuro rei estaria entre eles. Então ali ele foi tomado pela ira. Existe uma ira injusta, no caso aqui de Herodes, que o ódio mais o rancor, mais o egoísmo, a maldade gera vingança. A ira é uma necessidade violenta de reação provocada por um sofrimento ou uma contrariedade física ou moral. Ele se sentiu o quê? Humilhado. Ele era orgulhoso. Quando viu que os magos não voltaram, ele derramou a sua ira injusta. Porque existe uma ira justa. Quando acontece na moderação. Quando não se castiga por prazer, mas para corrigir, visando o melhoramento daquela outra pessoa. Se a gente for lembrar, Jesus faz um chicote na época de Jesus e tira os vendedores do templo, que estavam no templo vendendo. Ele diz, não façais da casa do meu pai um covil. Ali o amor de Jesus pela casa de Deus fez ele entrar numa ira justa. Então, voltando para o texto, nós vimos que Nossa Senhora, neste período, né, São José, eles estavam embaixo de quê? De um grande sofrimento. Eles tinham que proteger a todo custo a vida dessa criança. E nós vimos a presença dos profetas, das profecias se cumprindo. Né? Profeta é aquele que vai falar em nome de Deus. São representantes. São Paulo, ele diz, ele nos exorta que as pessoas não devem desprezar as profecias, mas examiná-las e guardar aquilo que é bom. Não julgar o profeta, mas julgar a profecia. 1 Coríntios 14, 3 nos fala que mas o que profetiza fala aos homens para... Aquele que vai profetizar, os profetas que vieram antes de Jesus, né, e que profetizavam a vinda do Messias, falavam ao povo para quê? Para edificar, para exortar, para consolar. Então, o profeta é um homem chamado por Deus para ser seu representante na terra. Quando um profeta fala por Deus, é como se Deus estivesse falando. O profeta, ele ensina, ele revela, ele cumpre a vontade de Deus. Ele tem uma fé profunda. Os maiores profetas bíblicos que nós podemos perceber na Bíblia foram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores, Oséias, Joel, Amós, Zacarias, Malaquias e etc. Então, os profetas, sobretudo Isaías, anunciavam um servo de Deus, humilde e desprezado. Quem era? Jesus. E no final, aqui a profecia dizia, será chamado Nazareno. Parece ser um qualificativo que significa desdém. Né? Desdém. Mas aqui, no rodapé da Bíblia, nos dá esta explicação. Então, nós vimos aqui, continuando. Então, com a morte de Herodes, esse aqui é o Herodes o Grande, que fez o massacre dos inocentes. Jesus chama também Herodes de raposa, mas é um outro Herodes, não é esse Herodes. Né? É o Herodes Antipas, a raposa tetrarca da Galileia. Herodes Antipas era uma figura sombria e infame, principalmente por seu papel na morte de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas,
Herodes é descrito como um governante curioso e supersticioso, que tinha interesse em ouvir sobre Jesus, mas também como alguém que foi responsável por atos terríveis, influenciado por seus desejos e pela pressão de sua corte. E no mesmo evangelho, Jesus o chama de raposa. Então, esses dois Herodes eram terríveis. O Herodes, o grande, que manda matar, fazer o massacre dos inocentes, e Herodes Antipas, que manda matar João Batista, no qual Jesus chama este de raposa, a raposa. Bem, voltando para o texto. Então, aqui nós vemos, com a morte de Herodes, olha aqui a intervenção novamente dos anjos. O anjo do Senhor apareceu em sonhos a José. E aí disse, levanta-te, olha uma ordem de novo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel. Ou seja, o Espírito Santo ali agindo e protegendo o menino. Porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então São José obedece novamente, toma o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau, rei, reinava na Judéia, em lugar de seu pai, Herodes, não ousou ir para lá. Por quê? São José, olha a capacidade, vamos dizer assim, de São José. O controle emocional de São José para quê? Para equilibrar aquela família. Porque se nós ouvirmos e vermos nos trechos bíblicos, nós vamos ver quanto viajaram a família de Nazaré, Nossa Senhora, nestes primeiros tempos do nascimento de Jesus. De Nazaré até Belém, de Belém até o Egito, do Egito de volta até Nazaré. Muitos quilômetros. Se a média era de 30 quilômetros por dia, muitos dias viajando, quanto daria? Muitos quilômetros. Muito andar, muito sofrer. Chuva, sol, calor, fome, sede. Nós vimos que a questão das hospedarias, como eram as hospedarias? Nossa Senhora que deu à luz sozinha, sem ajuda de familiares. Ela estava longe da sua terra. Então, as hospedarias naquele tempo eram de 2 andares. O andar de cima era chamado casa, onde se hospedavam as pessoas. O andar de baixo era para os animais. Então, quando Jesus nasce, o casal de Jesus e Maria, São José e Maria, mais precisamente, nos diz a Bíblia, não havia lugar para eles dentro da casa. Jesus nasceu no andar de baixo, onde ficavam os animais estacionados, ali como se fosse um estacionamento de animais. Seu berço era a manjedoura das vacas e dos jumentos. O rei dos reis nasce dessa forma. Foi dessa forma que o rei dos reis nasceu e foi acolhido. Aí a gente imagina, tem um nascimento mais indigno, mais pobre para um rei do que nascer numa manjedoura, num estábulo. E quem visitou Jesus depois do nascimento? Vamos fazer uma outra reflexão. Os pastores. Pessoas marginalizadas, não consideradas, viviam no campo junto com os animais, por isso eram consideradas pessoas impuras, pois cuidavam destes animais. Quem visitou os reis magos, grandes homens de ciência? Então nós vamos ver que do pequeno ao grande, o Senhor chamou para adorá-lo. Adorá-lo. E aí, São José, como protetor, vê que Arquelau reinava. Quem era Arquelau? O novo rei era pior do que o seu pai Herodes. Flávio José, um historiador judeu do fim do primeiro século, ele informa o seguinte: na tomada de posse de Arquelau, as mães dos filhos assassinados por Herodes pediram justiça ao rei,
Criou-se uma situação de conflito e o novo rei mandou entrar em ação os soldados. Foi um massacre. Mataram em torno de 3.000 na praça do templo. Arquelau teve um governo de muitos distúrbios e conflitos, do começo ao fim, até que o imperador de Roma o demitiu no ano 6 depois de Cristo e nomeou um governador romano para a região da Judéia. Alguns estudiosos acham que na assim chamada parábola das minas, Lucas 19, 11 e 27, Jesus evoca episódios do reinado de Arquelau. Então, esse trecho nos dá esta informação. Voltando para o nosso texto. Então, ao ouvir que era Arquelau, São José não vai para lá. Avisado divinamente em sonhos, olha como os sonhos falavam com São José. Né? A mão de Deus falava, né? Tocava São José através dos sonhos. Retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. Então vamos ficando por aqui, pedindo, através dessas 3 Ave-Marias, que o Espírito Santo, que guiou a família de Nazaré em todas essas provas, que não foram poucas, nos guie no nosso dia a dia, porque também nós somos provados todos os dias, pedindo a Nossa Senhora que venha. Ela que no coração colocava todas essas questões. Meu Deus, quanta coisa, minha mãe. Minha mãe, ensina-nos a ser assim, silenciosos orantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oração final. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a igreja nascente, sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança, repitamos: enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Cantemos o Veni Creator. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte vivo, fogo, amor, a unção divina e salutar. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Oh, 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 oh. Sois o doador dos 7 dons,
Sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais.